Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, boa noite. Bem, hoje eu vou falar aqui com vocês, gente. Na verdade, são algumas questões que as pessoas estão me levantando lá no Telegram. Gente, entra lá, vocês podem pedir diretamente, conversar diretamente comigo. E então, essas pessoas me pediram lá no Telegram para falar um pouquinho sobre relações abusivas. Eu já tenho vídeos no meu canal falando sobre isso, mas principalmente na codependência, fazendo um paralelo, né, ou algumas analogias com os traços de caráter. Quais são os traços de caráter que mais têm potencial de desenvolver a codependência emocional afetiva? Aqui, gente, eu vou fazer uma observação para vocês poderem entender qual que é a diferença da codependência e da carência, para não ter nenhuma dúvida quanto a isso, porque se muitas pessoas confundem, né, codependência com a carência afetiva, existe uma grande diferença, tá? Não assim tão grande, mas existe sim um quesinho de diferença para vocês poderem entender. Ambas situações são situações que mexe aí, às vezes, com as estruturas dos relacionamentos, a dinâmica do relacionamento e como vocês lidam com o relacionamento, entendeu? Então, vamos lá. Bem, primeiro, o que é codependência, né? Quando você pega ali a palavra codependência, você imagina o quê? Uma pessoa, vamos colocar uma relação como se fosse uma relação parasitária, uma relação onde tem aqueles mecanismos comensalistas. Que é um mecanismo comensalista? Se você parar para pensar que um organismo comensal, ele vai lá, assim, imagina lá o tubarão, né? Que ele tem aquele peixinho que limpa ele em cima. Mas aquele peixinho que limpa em cima não deixa de ser um pequeno parasita que está ali sobrevivendo dos restos que o corpo dele produz. Então, o comensalismo, ele tem muito a ver com trocas, né? E uma questão de sobrevivência. O codependente emocional, às vezes, eles se unem, às vezes, a pares, eu vou falar assim, pares idênticos, né? Que são pares onde ele sinta que ele vai conseguir estabelecer essa troca. E aí o que acontece? Nem o peixinho, no final, o tubarão, ele assim, ele usufrui, né? Vamos colocar assim, o tubarão como sendo um grande narcisista ali. Ele usufrui desse parasitismo do pequenininho que tá ali limpando, né? E tá fazendo com que esse organismo, de alguma maneira, usufrua melhor aí da sobrevivência. Porém, aquele peixinho, ele sobrevive na energia daquele corpo. E, por exemplo, uma pessoa que é um codependente, ele ao invés de crescer, né, de repente buscar outras fontes e de repente ter uma sobrevivência até melhor, ele fica fixado numa dependência daquele, né, vamos colocar daquele corpo do tubarão para sobreviver e não vê outras possibilidades. O codependente emocional, se pensar na questão do comensalismo, ele vive mais ou menos essa vida miserável, que poderia estar sendo suprida por outros viés de existência e de possibilidade de existência. Aí o que acontece? Alguns dos traços que mais têm risco, né? Vamos colocar misturando os traços, de criar uma codependência, se vocês usarem aí todos os vídeos que eu já postei e fizer, né, uma análise, vocês vão sacar facinho que os traços que têm mais risco de desenvolver uma codependência são os traços que têm maior afetividade, têm maior sentimento e que são mais aflorados, como os orais. O masoquista, né? Porque o masoquista, gente, ele tem bastante emocional também. Porém, ele guarda e segura muito a bronca do mundo. Mas ele também tem bastante emocional. Ele suporta, mas ele pode explodir. O rígido também. O rígido, às vezes, ele faz uma codependência no triangular, que é muito
pior, que às vezes acontece, tipo, de um rígido tá dentro de um triângulo, usufruindo da energia psíquica dessa situação triangular. Então, esses três, que é o rígido, o masoquista e o oral, eles têm maior tendência a desenvolver, sim, uma codependência afetiva. Porém, se você tiver bastante oralidade, você vai ter muito mais chance de desenvolver uma codependência emocional, como aí essas coisas que eu citei aí do comensalismo, onde o quê? Às vezes você é uma pessoa que tem muita oralidade e tem uma necessidade muito grande de estar junto do outro, e tem aquilo que eu já expliquei, que é a dor existencial, que é ter medo de ser abandonado. E o fato de você ter medo de ser abandonado, o masoquista de ser humilhado e o rígido de ser trocado, faz com que vocês vivam uma vida psíquica de alguns medos. E esses medos pode desenvolver quando vocês se fixam ou se relacionam com alguém, justamente essa fixação e essa necessidade de, às vezes, estar em situações, às vezes, que a gente fala assim, que é o porto seguro, né? São zonas de conforto, e essas zonas de conforto, às vezes, pode criar uma codependência, que é diferente, por exemplo, do traço de caráter esquizoide e o traço de caráter que é um pouco mais psicopata, que eles estão muito mais na racionalidade, e a racionalidade faz com que eles não se fixem tanto nas relações externas. Depende, o traço de caráter vai um pouco mais psicopata, ele realmente também pode desenvolver uma codependência se tiver na questão da troca. Se tiver muito acordado as questões da troca, pode ser que ele desenvolva um mecanismo de dependência porque tem algo em troca muito valioso. Já o esquizoide não, ele pode sim se fixar numa pessoa mais cavernosa, que está ali junto com ele na caverna, e que ele criou ali laços. Porém, como ele está tão mais voltado para as questões do mundo que ele criou dentro da mente dele, ele pode também desenvolver uma... Olha só que interessante. Se ele criou no mundo imaginário dele uma história tão elaborada e tão perfeita, que ele fez e projetou numa outra pessoa, ele também pode desenvolver uma codependência imaginária sobre aquela situação. E quando, por exemplo, ele quebra aquela realidade que ele criou, porque alguma coisa desse externo com essa outra pessoa fez com que ele enxergasse ou algum trauma, qualquer coisa que possa quebrar, também pode gerar ali um certo estresse. Porém, como eles são muito mais racionais, tanto o esquizoide quanto o psicopata, eles têm mecanismos de defesas muito mais específicos para não criar tanta codependência quanto os outros traços. Principalmente, gente, quem tem muita oralidade tem um grande potencial de desenvolver, sim, uma codependência afetiva. Agora, qual que é a diferença da carência, né? Para vocês poderem entender. Quem é muito oral, ele já é carente fisiologicamente. Então, não significa assim que a pessoa assim, aquela pessoa é codependente. Não, existe, para quem tá se relacionando com pessoas mais orais, existe sim uma carência vamos colocar assim, biopsicológica, neurológica, que já faz parte da própria estruturação psíquica dessa pessoa. Então, você tem que entender essas diferenças, que uma coisa é o que a pessoa é. Se ela tem muita oralidade, ela vai ser muito mais carente. E isso faz parte da estruturação dela. Agora, existe uma diferença entre codependência, né? Eu sei que eu tenho essa estrutura mais, vamos colocar assim, oral, e aí eu desenvolvo com outra pessoa, que tem uma estrutura muito parecida com a minha, ou que tem algum outro traço, mas que faz aquele grude, né? Que a gente chama isso na psicanálise, às vezes até de personalidade gliscroide. Essa palavra é bem difícil, né? O que é gliscroide, né? Vem do grego, né? De viscosidade, né? Quando aquela coisa é muito viscosa, muito pegajosa. Às vezes acontece de você, além de ter uma personalidade mais oral, e de você, às vezes, ter aí outras estruturas que te leva a ter esse lado mais gliscroide. E quando esse lado gliscroide,
fica mais exacerbado, o que acontece? Faz com que essa chave da codependência fique muito mais virada para um lado onde você não consegue fazer nada sem dar aquela partida. O carro não anda sem você colocar a chave. Então, às vezes você cria relacionamentos, né, que tem essa coisa da oralidade muito forte, que tem uma zoca ali que aguenta a dor, mais o rígido na perfeição, e às vezes está tudo ali combinado. Além de tudo, tem essa personalidade mais gliscroide. Aí a coisa fica muito mais viscosa, fica muito mais chicletinho, mais pegajosa. E é onde a terapia, a psicoterapia, análise, psicanálise pode entrar e também dar uma certa correção e uma certa direção, às vezes, para esses tipos de personalidade, para que você não sofra, por exemplo, quando vocês têm um processo, às vezes, de cisão, quando vocês precisam, de alguma maneira, se desgrudar. O que acontece? Quando você começa a lidar com esse tipo de personalidade, você começa a entender esse tipo de manejo, você começa a ver, né, que em algumas situações você às vezes está num processo de repetição, por exemplo, no caso de traço de caráter rígido, edípico, né, de repetição, ou no caso do masoquismo, que você ali se fixou naquela fase onde você está muito mais retentivo anal, e no caso de uma oralidade, todo o oral já é altamente carente. E se você ainda tem essa coisa gliscroide, aí basta fazer análise, gente, e fazer muita escuta disso e ir tentando desgrudar, porque assim, o desapego nas relações, e você entender que as relações, quanto menos romântica for, mais você consegue lidar com outras situações. E aí você consegue racionalizar um pouco mais como um psicopata, como mesmo um esquizoide, no sentido positivo, para que haja um equilíbrio e o relacionamento de vocês seja uma coisa mais saudável. Fica a dica.